uma palavra de Deus para você. E eu peço que gentilmente você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, segundo Reis, no capítulo de número 4. E nós vamos ler alguns versículos, a partir do 38 até o 41. Nós vamos ler esses 4 versículos aqui, muito importante. Tem como epígrafe: a morte que havia na panela é retirada. E começa a leitura assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Versículo 40. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Versículo 41. Porém ele disse: Traga farinha, e deitou-a na panela, e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Eita Jesus, é maravilhoso. Que bênção, irmãos. Já viu que nós vamos falar aqui de um homem de Deus, né? Que aqui no hebraico é Ish Elohim, é um homem de Deus, é o profeta Eliseu, sucessor direto do profeta Elias, outro Ish Elohim. Então, o que acontece? Esse profeta é até categorizado na teologia como um profeta não literário. Uma diferença rápida aqui é que o profeta literário é aquele que falou a palavra de Deus, ele profetizou, né? Ele liberou a palavra, ele denunciou o pecado, ele alertou, ele falou do futuro ou não. Ele foi um profeta de Deus, mas ele também escreveu aquilo que ele falou, ou alguém escreveu por ele. Então são considerados profetas literários. E você encontra alguns desses livros na Bíblia, né? Tanto profetas maiores quanto menores. Agora, os profetas não literários também foram usados por Deus, apenas não deixaram nenhum escrito, ou pelo menos ninguém achou nenhum escrito deles, né? E aí, se achar agora, também não vai ser canonizado, porque o cânon sagrado da palavra de Deus já foi fechado há muito tempo. Na verdade, foi fechado no ano, a última profecia lá, que foi com João na ilha de Patmos, ano 90 a 95 depois de Cristo. Depois disso, não entrou mais livro nenhum canônico na palavra de Deus. Enfim, um profeta que não é literário, não deixou nada escrito, mas deixou um exemplo de vida, e deixou um exemplo de que Deus verdadeiramente, ele nunca desampara o seu povo, e sempre vai levantar um profeta, né, ou uma profetisa que seja, para salvar o seu povo com uma solução. Porque o tema que eu quero tratar hoje é esse. A solução é simples. Você pode, e isso eu não estou querendo mexer com o seu psique, o seu emocional, e muito menos é uma palavra com base em confissão positiva, né? Hoje é muita moda, né? Não, você tem que ter um alto astral, você tem que ter uma palavra positiva. Aí entra até a física quântica e entra uma porção de explicações, de teorias. Eu estou falando, é uma palavra de fé mesmo. A solução é simples. E você vai ver que muitas das coisas que você está passando e que tem encarado como problemas indissolúveis, a solução é simples. Nós vamos ver. Deixa eu explicar aqui para vocês. Ele, como sucessor de Elias, também foi um grande homem de Deus. E se Elias, ele na contagem, ele fez 7 grandes milagres em nome do Senhor, aquele que recebeu a porção dobrada do Espírito que havia em Elias, logicamente vai fazer o dobro, né? Fez 13 em vida e 1
depois da sua morte, tá? E não é que morto faça milagres. Não, irmãos. É porque Deus, quando derramou a porção dobrada a ele, tinha que cumprir exatamente para que Deus não saísse como mentiroso e muito menos o profeta. E então, depois que ele morre, ele fez 13 milagres na sua cova. Em um determinado momento, quando um soldado combatendo, ele foi ferido e morreu, ele caiu na cova onde foi enterrado o profeta Eliseu. E ele bateu na cova e voltou vivo, irmãos. Sabe o que isso significa? Não é que morto faz milagre, não. Que morto segue-se o juízo. O que está ali é só o corpo. Mas isso nos faz entender que as obras de um grande homem de Deus ou de uma grande mulher de Deus, elas não terminam quando a gente acaba a nossa carreira aqui nesse mundo. O legado continua e continua tocando, curando, salvando e mudando muitas pessoas que talvez a gente nunca vá conhecer, tá? E isto é realmente maravilhoso. Então, o que vai acontecer? Ele vai operar grandes milagres em nome do Senhor. Em cada um deles tem muitas lições. Nós estamos chegando aqui, na verdade, no 7º, então na metade. Então daqui para lá ainda tem mais 7 milagres que Deus vai realizar através da vida do profeta Eliseu. E ele estava morando certo tempo em Sunem. Se você volta no capítulo anterior, você vai ver que ele estava na terra da Sunamita. Ele estava então em Sunem. E ele ficou um tempo ali, tá? E depois agora, quando ele retorna para Gilgal, foi lido aqui, que havia uma fome naquela terra. Havia fome. E aí começa a questão. Por quê? Porque eu vejo no versículo 38, que nós lemos, 2 fatos interessantes. Olha, de novo a leitura. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, no fogo, né, e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. A fome estava terrível. Ele chega em Sunem e imediatamente se depara com um grande problema. Ele tem que resolver o problema da fome. Beleza. Quais são os 2 fatos? Primeiro, havia fome em Gilgal, e aonde justamente estava aquela famosa escola de profetas, né? Não é uma escola como nós temos hoje, assim como uma organização bem, né, uma instituição bem formada, bem estruturada, não. Mas era um lugar onde se ensinava homens de Deus a ser homens de Deus, a ser homens de verdade, para que quando Deus chamasse algum deles para ser profeta, Deus pudesse encontrar. E Eliseu, ele é um camarada que é muito interessante, porque ao passo que Elias vivia mais sozinho, Eliseu ele não quer andar sozinho, e ele quer fazer discípulos para dar continuidade. Isso é muito importante para o ministério da igreja hoje. E ali havia fome. Mas como assim, pastor? Ele não era um homem de Deus? Aqueles homens ali não eram homens de Deus? Ish Elohim? Eles não estavam vivendo, entregando a sua vida para o Senhor? Como eles vão enfrentar dificuldades sendo de Deus? Porque há uma corrente teológica que diz que eu e você, só porque somos de Deus, nós não podemos passar por sofrimento. Quem passa por sofrimento é quem vive em pecados. Não parece que não entendeu o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, só temos que ter bom ânimo. Então o primeiro fato que eu vejo é que mesmo sendo de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades. Vamos, irmãos. Não existe esse evangelho muito romântico que já foi anunciado, de repente chegou aos seus ouvidos, né, de que vai sempre tudo dar certo, que você nunca vai recuar, porque quem tem que recuar é o império das trevas, aquela coisa toda. Irmãos, você vê a Bíblia de capa a capa, que teve alguns momentos que os homens e mulheres de Deus tiveram suas lutas, perderam algumas batalhas, mas no final venceram a guerra. O apóstolo Paulo mesmo, várias vezes, ele teve que fugir, irmãos, porque a situação ficou difícil para o lado dele.
Certa vez ele foi escondido num cesto grande e descido pela janela para chegar lá embaixo, ele correr, porque senão ele ia morrer, irmãos. É verdade. Enfrentamos dificuldades porque estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. E o príncipe deste século, né, do império das trevas, tem cegado o entendimento e tem colocado o seu espírito maligno na vida das pessoas, tirando o pior delas, aflorando o pior delas. Então nós vamos viver num mundo influenciado por obras das trevas, por pessoas que são usadas por essas obras e muitas vezes também pelo resultado do nosso próprio erro. Então, irmão, vamos enfrentar dificuldades, enfrentamos pestilências, enfrentamos desemprego, enfrentamos tudo que você possa imaginar. Mas se nós confiamos em Deus, há uma possibilidade de vencer. É só a gente ficar firme, ok? Mas a segunda coisa que eu percebo aqui é a seguinte: os filhos dos profetas, né? Os discípulos, chamados assim, eles estavam ali assentados, esperando uma solução do homem de Deus. Quer dizer, estava todo mundo passando fome, todo mundo sentado olhando um para a cara do outro e não fazendo nada. Eu fiquei lembrando, olhando isso daqui, lembrando de que o filho de Abraão, o Isaac, o filho da promessa, ele não agiu assim. Ele também enfrentou um período de fome muito forte. Quando ele buscou a Deus, Deus disse apenas para não descer a um determinado lugar. Mas ele falou assim, ó, fica aqui nessa terra. Isso está lá em Gênesis 26. Se você me acompanha aqui, você vai ver que eu falo a verdade. Gênesis 26. Olha o que está relatado sobre este homem. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, uma fome muito pior. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e aí eu serei contigo. Ele obedeceu, irmãos, ficou na terra que o Senhor falou. Mas ele não ficou de braços cruzados. O texto vai dizer no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. 100 medidas, porque o Senhor era com ele e o abençoava. Os profetas estavam sentados ali, vamos esperar. Vamos esperar aí o homem de Deus chegar para ver o que ele faz. Ô, meu irmão, tempo da dificuldade, tempo de crise, é tempo de você lutar um pouco mais, se movimentar, criar um pouco mais, se esforçar um pouco mais. Fazemos a nossa parte espiritual, oramos, lemos a palavra, jejuamos, nos consagramos, sim. Mas, irmãos, nós temos que entender que no tempo da dificuldade a gente tem que dar um gás a mais, tem que fazer um esforcinho a mais. E eles estavam ali, né, sei lá o que passavam por suas mentes, quando eles viram então o profeta chegando, e chegou o homem. Chegou o homem de Deus, sentaram e ficaram olhando. O que é que passou na mente deles, hein? Por quê? Eles já tinham visto 6 milagres que foram feitos pelo profeta Eliseu, em nome do Senhor, é lógico, né? Então, o que eles devem ter pensado? O que ele vai fazer? Será que ele vai fazer alguma coisa? Será que Deus ainda é com ele? E aquela coisa, aquela situação, ninguém faz nada e todo mundo olhando para o homem de Deus. Sabe por quê? Principalmente eu falo a você, que é líder de ministério, líder de igreja, você que vai estar escutando essa mensagem. Tem muita gente olhando para você e esperando de você a solução. E não adianta fugir, não. Porque a responsabilidade está sobre seus ombros. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Isso está lá em Eclesiastes. Então, você precisa entender que Deus, ele quer saciar as expectativas dos seus filhos, dos seus discípulos. E ele vai usar alguém. Quem é que ele vai usar? Ele vai usar o profeta, porque já tinha usado antes, então não vai deixar de usar agora. Então eles estavam ali, enfrentando um momento de crise, mesmo sendo de Deus, mas de braços cruzados. Não era assim. Chegou o homem de Deus. E aí o versículo 38 ainda, né? No versículo 38, só que a parte B, Eliseu chega
na presença deles, aqui no meio do versículo, e diz ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Aí entra a nossa mensagem, irmãos. E eu repito com todas as letras e pausadamente: a solução para o problema é simples demais. Como assim, pastor? O que é que o profeta falou, irmãos? Ele chegou, estava todo mundo sentadinho, sem falar nada, só na expectativa, de repente com aquela mãozinha olhando. E agora? O que que o homem de Deus, o Ish Elohim, ele vai fazer? Será que ele vai fazer alguma coisa? Irmãos. Não, irmão. A solução é simples. O profeta olhou para todo mundo e falou assim: ô servo, vem cá. Era o moço dele, né? Mais chegado, falou: vem cá. O que está acontecendo aí? Tá todo mundo com fome e está esperando a solução. Põe uma panela no fogo e faz um caldo. Faz um caldo de ervas. Pronto, irmãos. Não está todo mundo com fome? Não está passando um momento difícil? Não tem como comer aquele mocotó, aquela lasanha. Mocotó porque eu gosto, tá? Aquela dobradinha, aquele feijão fradinho, aquele feijão mexicano, aquela maionese, aquele frango assado, aquela carne de panela. Não, irmãos, está no tempo da dificuldade. Então o que que faz? O profeta falou: põe uma panela no fogo, põe água e faz um caldo de erva. Ué, mas é só isso, profeta? Por quê? Porque a solução é simples. Só que a maioria de nós não quer a solução simples. Não queremos a solução muito simples. Queremos uma coisa mais com estardalhaço. Eu falo disso daqui a pouquinho. Por quê, irmãos? A maioria, presta atenção no que eu vou falar agora. A maioria dos nossos problemas, eles têm solução. E são soluções simples. Só que a maioria de nós não quer usar. Porque embora seja simples, elas requerem de nós uma atitude sincera. Por um exemplo, tem gente que tem problemas no namoro que vai, consequentemente, virar um problema no casamento. Eu estou falando de uma forma mais direta e grosseira em relação a alguém que está servindo a Deus, namorando alguém que não serve a Deus. Em 90% dos casos, quem está na igreja sai por causa de quem não está na igreja. Só uns 10% ali é que salva, que é o contrário que acontece. Mas a solução, irmão, sabe que é simples demais? Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, quando ele fez uma exortação à santidade. Aqui em 2 Coríntios 6, no 14 em diante, ele fala: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte há entre o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? E ele começa falando uma série de coisas. Ele não está julgando ninguém, ele só está falando: você quer evitar problemas? A solução é simples. Só que aí muitas vezes a pessoa não quer. Não, mas na igreja não tem aquela mina. Poxa, pastor, na igreja não tem aquele rapaz bonitão. Onde ele tem? Está lá fora, está lá no baile. Aí vai lá buscar ele, corre o risco de ficar lá. Irmãos, a solução é simples. Problemas na família. Sabia que a solução é simples se seguisse só a palavra de Deus? Como assim, pastor? Aí você segue um pouquinho mais, você vai em Colossenses. A palavra de Deus, ela dá resposta para tudo, irmão. Para tudo, capítulo 3. Olha como é simples. Problemas na família? Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. Submissão, respeito. É o que está falando aqui. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Quem ama não fica irritando a sua mulher. Quer acabar com os problemas de briga? Para de irritar a tua mulher, homem. É verdade. Ame a sua esposa. Filhos, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E lá em Efésios ainda ressalta, falando que lá dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Para os pais, aqueles que são pais, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tem muito filho que não quer seguir na igreja, foi levado desde pequeno, quando cresceu sai. Sabe por quê? De tantos pais irritarem ele. Você tem que ir para a igreja, você tem que ser crente, você tem que fazer isso, você tem que fazer...
Irritou tanto que quando ele pegou uma idadezinha, ele virou filho pródigo. É muito difícil, mas a situação, é simples, era só não irritar. E assim vai, irmãos. Problema para ansiedade. Sabe o que a Bíblia fala? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, essa que Jesus estava falando, que preocupava tantas pessoas ali, vos serão acrescentadas. É simples. A solução é primeiro buscar. Tem mais texto que fala contra a ansiedade, porque fala aqui em Filipenses. Olha só que coisa linda. Deixa eu achar aqui, Filipenses, antes de Colossenses. Veja se não é contra a ansiedade. Tem tanta gente aí preocupada demais, ó. Capítulo 4, versículo 6. Em nada estejais inquietos e por coisa alguma. Antes de andar inquietos, ansiosos, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, ainda tinha o texto lá de Pedro, que fala também, irmãos, a palavra de Deus, ela tem a resposta e a solução, ela é simples demais, irmãos. Olha aqui, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Creia no poder de Deus. A palavra de Deus está falando que a solução para a ansiedade é simples. Descansa, confia. Mas é muito difícil, pastor. Irmão, Jesus trabalhava o dia inteiro para o Pai, orava a noite inteira, que não deixa de ser outro trabalho. E ele descansava? Sim. Sabe quando ele descansava? Na tempestade. Pegou essa? Ele trabalhava o dia inteiro para o Pai. Ele ensinava, pregava, curava, libertava, multiplicava pães. Ele fazia os milagres. À noite, ele ia se retirar e passava a noite em oração. No outro dia, tudo de novo. Mas sabe quando ele descansava? Era no Shabbat Shalom. Porque ele era judeu, tinha que... Mas mesmo assim, no sábado ele fez muitos milagres. Muitas curas. Mas ele descansava, era quando tinha tempestade. Ele deitava lá enquanto os discípulos estavam desesperados. Ele estava dormindo. Imagina a cabeça dos discípulos, né? Vendo essa situação, irmãos. Quer ter paz na sua vida? Quer morar numa vizinhança e viver tempos de paz? Todo mundo quer isso, né? E a culpa é sempre do vizinho, não é? Mas e a sua parte? Olha aqui. Olha só, irmãos. Eu quero ter uma vida de paz. Como é que é a solução, pastor? Aqui, ó. Salmo 34, versículo 12. Quem é aquele que deseja a vida para ver largos dias e para viver o bem? Quem é? Eu quero. Então, versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Para com esse negócio de fofoca, de mentira, de disse-me-disse. Para com isso. Você vai ter uma vida com muito mais paz. Versículo 14. Aparta-te do mal. Para com esse negócio do mal. Mas não é só parar de fazer o mal. Para com o mal e faça o bem. Procura a paz e quando achar, segue o caminho da paz, irmãos. É simples, irmãos, as coisas de Deus, mas sabe, a gente sempre quer que a resposta para o nosso problema venha de uma forma sobrenatural. Não que Deus não possa fazer. Não que ele não tenha capacidade de mandar um anjo, de mandar uma forma sobrenatural para que eu possa perceber a sua resposta. Ele pode, irmãos, mas na maioria das vezes não vai ser assim. A gente quer anjo, a gente quer carruagem de fogo, a gente quer todas essas coisas, que a terra trema, que ela se abra e os nossos inimigos sejam engolidos. A gente quer umas coisas assim, irmãos. Até os discípulos que andavam com Jesus lá, os dois irmãos, filhos do Boanerges, filhos do trovão, eles falaram, mestre, vamos fazer como o profeta Elias, pedir para que venha fogo do céu e consuma esses samaritanos aqui. Olha só a ideia deles, irmãos. E aí, irmãos, sabe, nem sempre Deus vai agir dessa forma. Nem sempre. Por quê, pastor? Porque ele deixou para nós a palavra. E a palavra é a bússola de Deus para nos guiar quando estamos perdidos no meio de uma tempestade.
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro presente em que momento? Na hora da angústia. Eu só preciso fazer o quê? Acreditar, irmãos. É simples a solução. E então, irmãos, voltando aqui à mensagem, um erro vai acontecer e vai custar muito caro. Porque a solução foi simples. O profeta falou, põe uma panela no fogo, põe água e põe umas ervas e faz um caldo. Vai dar para dar uma tapeada na fome aí. Beleza? Versículo 39. Então um deles saiu ao campo, veja bem, a apanhar ervas. Ele achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela, mas não as conhecia. Olha só, irmão. Eles saíram para recolher, esse camarada, um deles saiu, se distanciou dos outros, e achou lá uma parra brava, que é uma espécie de trepadeira, né? Ele achou uns frutinhos lá, achou interessante, ele começou a cortar aqueles frutinhos, colocou ali na sua capa, foi correndo lá, de repente ele queria, poxa, eu vou mostrar para o profeta que eu sou útil, que eu quero fazer, às vezes foi até com boa intenção, irmão, não sei, pode ter sido uma distração, um descaso, um desinteresse, mas na verdade o texto fala é que ele não conhecia a árvore, mas ele pegou lá aquela parra brava, chamada assim, cortou lá e já colocou dentro da panela e deve ter gritado, aí ó, ô profeta, tá pronto o caldo. Ele não conhecia a árvore, mesmo assim ele colheu o fruto daquela árvore. Me faz lembrar de Eva lá no jardim, que Deus falou para não tocar em determinada árvore, então ela nem conhecia o gosto, ela não conhecia o gosto daquela tal fruta que ela comeu, tal árvore que ela comeu, porque não fala que é fruta, na verdade, fala que foi uma árvore, que ela comeu do fruto da árvore lá. Não sei o que fruto é esse, não vem me falar não. E sabe o que aconteceu? Ela, sem conhecer, comeu de uma árvore que não conhecia. E gerou esse problema todo. O homem também errou e o pecado entrou no mundo. Esse camarada, ele faz do mesmo jeito. Ele não conhece, ele pega do que ele não conhece e ele coloca dentro da panela e ainda quer dar para os outros comer. Assim que ele pegou, né, ele envenenou o caldo. E aquilo que estava ruim ficou pior. Porque estava todo mundo com fome. Não tinha nada para fazer e nada para comer. O profeta deu uma solução simples. Faz um caldo. O camarada pega a esparra brava, coloca na panela sem perguntar a opinião de ninguém. Não conhecia, fez uma lambança danada. Quando foram provar o caldo, alguém gritou lá, tem morte na panela! Olha só que perigo, irmãos. A morte agora deu entrada naquela casa. E começou pela panela. Por quê? Por causa de um desinteresse, um descaso, um descuido, uma distração, um não sei o que lá que aquele homem fez, que ocasionou que envenenasse o caldo. E o que estava ruim, agora ficou pior, porque nem caldo tem. Meu Deus. Quando gritaram para o profeta, foi interessante, que o versículo 40 fala que não puderam comer. Aí o profeta, o homem de Deus, disse, olha a solução de novo, irmãos. Tragam farinha. Traga farinha. E deitou na panela e disse, dai-a de comer. E quando eles foram comer, não havia mais morte na panela. A farinha que eles usavam aqui na época não é a farinha de mandioca que a gente tem mais comum, era a farinha de trigo, porque era para fazer pão. Guarda isso porque tem uma aplicação importante. Era o trigo que eles usavam. A farinha de trigo para fazer pão. Perfeito. Só que eu vejo aqui que, na primeira vez, o profeta deu uma solução simples. Estragaram a solução dele. Clamaram a ele de novo e ele dá uma segunda solução. Mais simples ainda. Põe farinha. Primeiro, faz um caldo. Segundo, põe farinha. Estragou? Põe farinha. Põe farinha. Está faltando, irmãos, colocar um pouco dessa farinha na vida de muita gente. Vai resolver um montão de coisa que você acabou fazendo sem conhecer e acabou se enrolando, porque não pediu opinião de ninguém. Irmãos, esse camarada aqui, ele não pediu opinião. Ele podia pegar e falar assim, isso aqui é bom para colocar no caldo? Não, ele foi lá e fez.
E ponto final. E aí o que aconteceu? Deu no que deu, envenenou tudo e trouxe morte para dentro da casa. Mas aí quando colocou a farinha, a morte da panela foi retirada. E aí que é o interessante, irmãos, porque lá em João 6,48, Jesus, depois da multiplicação dos pães e peixes, ele vai começar um discurso, até um pouco duro, mas no meio do discurso ele se levanta e diz assim: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E só Jesus, porque a farinha era de fazer pão. Então o trigo ali arremete à ideia de pão. Eles iam comer pão. Então era como se tivesse colocado pão na água. Foi em forma de farinha, mas era o pão. E o que acontece? Jesus disse que ele é o pão da vida. Se ele é o pão da vida, ele é o único poderoso para retirar toda a morte que deu entrada na sua vida, na sua casa. De repente morreu alguma coisa nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua vida profissional, sentimental. E sabe quem é que pode te ajudar? A solução é simples: Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele é o pão da vida. Ele mesmo disse isso. Só ele é a solução para tirar toda a morte. Ele derrotou a morte na cruz do Calvário. Na verdade, ali ele morre, mas no sepulcro ele derrota. Aleluia, irmãos. Ao terceiro dia ele vence a morte. Ele ressuscita. Isto é maravilhoso, irmãos. Só Jesus é que pode tirar a morte da panela, pode tirar a morte do armário, pode tirar a morte da despensa, pode tirar a morte da conta bancária, pode tirar a morte do relacionamento, pode tirar a morte do teu coração, pode tirar tudo que morreu na tua vida. Põe farinha. Põe Jesus, põe desse pão, coma desse pão da vida, que é Jesus. Nunca vai existir um problema que seja maior do que o nosso Deus. Eu fico olhando Deus, olhando esses filhos do profeta, tem que aprender bastante. Mas eu vou mostrar aqui pelo meu filho, Ish Elohim, o homem de Deus, eu vou mostrar que se eles confiarem como Eliseu confia, sempre haverá solução para os seus problemas. Tá bom? E olha, você vai ficar abismado com a solução que virá para os seus problemas a partir desse entendimento. Por quê? Porque é simples. Simplesmente porque a solução é simples. Jesus é simples, mas é a melhor e a única solução que Deus enviou para nos tirar de um problemaço chamado caminho do inferno e da morte. Recebe Jesus, recebe essa palavra e receba a solução para os seus problemas, em nome de Jesus.